Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu favor, Pai. Eu creio em nome de Jesus Cristo, que é uma verdade, Pai, o Senhor já comunicou conosco. E estamos no ano do galardão e da recompensa. Mas eu sei também, Pai, em nome de Jesus, que esse culto hoje é para o Senhor. E eu sei, Pai, que os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, vão se conectar, Pai, com galardões e recompensas na eternidade. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui com a nossa eternidade de sucesso, de acordo com aquilo, Pai, que o Senhor quer comunicar conosco. E eu pego isso hoje pela fé, Pai, de viver os melhores dias nessa terra, mas também, Pai, desfrutar de uma eternidade, Pai, de galardões e recompensas, Pai, porque eu sei que o Senhor também tem isso naquele lugar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Seremos fiéis, idôneos a tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Muito obrigado, Pai, porque nós sempre vamos estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e fazendo a coisa certa. Como nós cantamos aqui hoje, nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. E nós vamos fazer, em nome de Jesus, tudo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Obrigado, Pai, porque eu estou diante de um povo fiel, cheio do Espírito, cheio da palavra, sedento, Pai, pela Tua presença, sedento, Pai, por aquilo que o Senhor tem para fazer nessa região, em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente? Deus é bom. Fique à vontade, pode se assentar. Obrigado, gente, grupo de louvor, vocês são maravilhosos, viu? Muito obrigado mesmo. Eu creio mesmo do fundo do meu coração que hoje, se a gente pegar o que vai ser dito aqui, a gente vai estar conectado mesmo, não só com galardões e recompensas desse ano, porque nós estamos dizendo, né? E é isso que Deus comunicou, galardões e recompensas, esse é o ano do galardão e da recompensa. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos falar a respeito de algumas coisas que vai nos conectar com a nossa eternidade. E a gente vai desfrutar de uma eternidade plena, completa, íntegra, e a gente não vai se arrepender daquilo que a gente fez aqui nessa terra. Amém? Eu vou precisar correr, porque hoje eu vou falar a respeito de uma matéria, né, no Rema. Inclusive, quero já adiantar para você que as matrículas estão abertas. 15% de desconto no mês todo de janeiro, então corre lá, faça a sua matrícula. Nos próximos dias nós vamos falar a respeito de outras, e essa especificamente eu sei que vai conectar a nossa vida, como eu disse, com a nossa eternidade, né? E não somente com aquilo que a gente vai fazer esse ano propriamente dito. E essa matéria, que se chama, né, Ministério Prático, fala a respeito de um nosso chamado, e a gente vai ver hoje pelas Escrituras que a gente foi chamado para fazer alguma coisa no corpo de Cristo. Ninguém foi chamado para não fazer nada. No corpo de Cristo não existe verruga ou alguém que fica ali parado só. Meu chamado é ser banco de igreja. Não, o banco da igreja está fazendo a parte dele. Você tem algo da parte de Deus que você carrega, que Deus colocou em você, e a gente vai ver hoje pela palavra que a gente vai dar conta disso. E, em nome de Jesus, Deus vai me inspirar pela expressão vocal para que a gente possa citar mesmo, pelo menos 3 dos 5 dons ministeriais hoje aqui, o profeta, o mestre e o pastor. Eu sei que eu não vou conseguir falar tudo mesmo a respeito deles, ainda mais nesse tempo que já está correndo aqui, já tem 2 minutos que eu estou falando, mas eu espero que você esteja lá na sala de aula, vai aprender sobre isso, e não aprende tudo na sala de aula, já posso te adiantar também. Então a gente se compromete aqui de nos próximos cultos também, por que não fazer uma série a respeito de falar cada culto um dom específico, de tanta coisa que tem de cada um. Você está comigo? Então hoje eu vou correr em nome de Jesus, eu vou precisar que você me acompanhe. Em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 29, a gente vai ler até o 31, que diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, isso aqui é Jesus dizendo, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Não é para você ficar com medo, nem apreensivo, mas isso é uma verdade, é uma vontade suprema da parte de Deus. Jesus vai voltar, amém? E a gente vai dar conta para Deus, naquele grande dia, daquilo que a gente foi chamado para fazer. Não adianta a gente chegar lá e dizer para Ele, não, mas eu fiz, eu realizei muitas coisas, mas o critério de avaliação daquilo que nós fomos chamados para fazer, o critério de avaliação de Deus é fidelidade ao seu chamado. Amém. E não fidelidade à sua vontade. Está comigo? Quem tem a Bíblia de papel aí, levanta a mão para mim saber assim, se você está aí. Então, pronto, legal. Geralmente, quem tem essa Bíblia assim, algumas Bíblias têm chamada epígrafe, que são aquelas letras maiores, escrito em preto, entre uns versículos e outros. E eu li isso, porque quando Jesus diz que Ele vai voltar, que vai acontecer essas coisas, logo em seguida, Ele cita... 1, 2, 3, 4 parábolas. Eu sei que essas parábolas são riquíssimas, muita coisa poderia ser dito a respeito delas, mas como a gente está com pouco tempo hoje, eu vou correr aqui. A primeira parábola, logo em seguida que ele cita a respeito da sua volta, ele fala da parábola da figueira, que está a entender de um tempo, de uma estação, de que as pessoas conseguem fazer a leitura do tempo natural, mas tem que ficar atento a respeito do tempo espiritual, de coisas que vão acontecer. Está comigo? Depois ele fala a respeito da parábola do servo bom e servo mau. Então a maneira como se conduz aqui nessa terra, o que você faz com aquilo que você foi chamado, o que você faz com aquilo que foi colocado na sua mão para fazer. A Bíblia chega a dizer no verso 46, de Mateus 24, falando a respeito dessa parábola do servo bom e do servo mau, diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Lembra? Quando vier, porque ele tinha acabado de falar que ele ia voltar, né? Que ia acontecer. 47, ele diz: em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Aleluia. Você já imaginou todos os bens do céu, todos os bens que Deus tem, aquele que diz que é dono de todo o ouro e de toda a prata, dizendo que alguém que é fiel, aquilo que foi colocado na sua mão para fazer, ele está disponível para depositar, para confiar nas suas mãos todos os bens? Está comigo? Então continua, outra parábola, ele diz também das 10 virgens, e fala a respeito de... também ficar atento aos tempos e às estações de estar cheio do Espírito, porque fala de virgens que estavam lá sem o óleo, outras que estavam com óleo, e depois, quando o noivo aparece, elas falam, dá um pouco do seu óleo aí, e aí diz, não, agora não dá, senão eu vou ficar sem também, corre lá para comprar. Daí nessas que elas foram para comprar, o noivo chegou, e aí elas foram para as bodas, e as outras ficaram, as noivas nécias. Então, o que é isso? Não dá para a gente querer viver da unção do outro, você tem que buscar aquilo que Deus colocou na sua vida, se encha do Espírito, Deus vai comunicar coisas a respeito da sua vida. Eu estava conversando com o Marco ali agora há pouco no começo, eu sei que a Bíblia, eu estou correndo mesmo, gente, que a Bíblia tem instruções gerais, mas a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então para a nossa vida pessoal, Deus tem instruções específicas, está comigo? A Bíblia é cheia de instruções gerais, mas o Espírito é só Ele quem tem e pode nos conduzir em instruções específicas. Amém? Então logo em seguida vem a parábola dos talentos, e é essa parábola que então diz a respeito do chamado, é essa parábola que fala que o padrão da avaliação de Deus vai ser segundo aquilo que nós fomos chamados para fazer, segundo aquilo que foi colocado na nossa mão. Está comigo? A ponto de ser fiel. Não adianta querer depois chegar, e ele fala assim, na parábola, né, que a um foi dado 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e logo, rapidamente, eles já saíram a negociar esses talentos. A Bíblia conta depois que eles voltaram para prestar contas, né, ao seu Senhor, e é segundo a capacidade de cada um. Então, quando Deus ele coloca 5 na mão de um, ele não está entendendo que aquela pessoa que ganhou 5 talentos é melhor do que a outra que ganhou 1, porque é segundo a capacidade de cada um. O que ganhou 1, ele não pode olhar para o que ganhou 5 e achar que o que ganhou 5 é melhor do que ele.
E a gente no corpo de Cristo tem que ficar livre dessa comparação. E é a prova de que é a fidelidade, que o que ganhou 5 e logo correu e multiplicou para mais 5, ele ouviu aquela frase de Deus e foi assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E diz, antes de dizer isso, ele diz assim: você foi fiel no pouco. Pensa, ele ganhou 5, multiplicou mais 5, ficou 10, e diz, você foi fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. O que ganhou 2, multiplicou para mais 2, deu 4. Ele ouviu a mesma frase: você foi fiel no pouco, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então, tanto faz aqui a quantidade, porque foi bom, porque foi fiel naquilo que foi colocado na mão dele. Está comigo? E aí aquele que ganhou 1, a gente sabe da história, ele enterra, depois... E aí o Senhor fala para ele: não, rapaz, você fez o que você queria, você achou que eu estava atrás dos juros, da coisa que isso poderia render, mas não é isso que eu quero. Eu queria que você fosse fiel àquilo que foi colocado na sua mão. Está comigo? Então, Efésios no capítulo 4, no verso 11 e 12, a Bíblia diz assim, e antes de eu ler esse versículo, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo, e não precisa me responder, e se não sabe hoje, não fique preocupado. O serviço na igreja local, o tempo vai se encarregar de responder isso para você, e eu pergunto: qual é o seu chamado? Aleluia! Uma das coisas que a gente precisa para saber qual é o nosso chamado, é saber qual não é o nosso chamado. Aleluia! Já ajuda bem, né? Eu não sei o que eu sou. O que será que eu sou? Será que eu sou profeta, evangelista, pastor, mestre, aquela coisa? Sou do Ministério de Socorros. Às vezes a gente quer ser uma coisa que Deus não chamou a gente para ser. Amém? Então descobrir aquilo que a gente não é, já é um bom caminho. Já livra de frustração e muita coisa. Então, Efésios no capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: ele mesmo concedeu, ou seja, deu, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, a gente vê aqui que Deus, ele distribuiu dons, né, e talentos. Só Jesus que andou mesmo e operou nos 5 dons ministeriais: pastor, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só Jesus que operou nos 5 dons. Quando Jesus foi, agora então ele repartiu esses dons com os outros homens. Então, a gente sabe que uma igreja é uma igreja sadia quando existe a operação dos 5 dons ministeriais nela. Uma igreja, ela não se constitui, não cresce, não caminha, não anda, se não tiver a operação dos 5 dons ministeriais. Está comigo? E é interessante que ele colocou esses dons e talentos na igreja, que é o corpo de Cristo, que é para o desempenho e o aperfeiçoamento seu, lindão, e meu também, lindão e lindona do rei. Então, não acatar, não respeitar, não honrar alguém que carrega esses 5 dons, não, eu só gosto do pastor, eu só gosto do evangelista, eu só gosto do profeta. Eu também tenho minhas preferências. Eu penso, né, que Deus... a gente vai ver em outro texto que ele diz assim: são todos profetas? São todos mestres? Graças a Deus que não, né? Não tem isso na Bíblia, né? Graças a Deus que não, mas é uma verdade. Graças a Deus que não, que ele fez vários, né? Porque a gente se identifica com os chamados mesmo. E é interessante a gente saber disso. Geralmente, quem carrega um chamado, por exemplo, de pastor, ele vai se identificar, vai até gostar, como é que é outra palavra? Assim, se identificar mesmo com o pastor que está pregando também. Geralmente, quando o profeta, ele gosta de ouvir outros profetas pregando e fazendo e operando, porque você carrega aquilo, então você se identifica com aquele dom. Isso não é um critério de avaliação, mas é um indicativo daquilo que você foi chamado para fazer. Se identificar com aquele dom que está ministrando, que está operando, seja no púlpito ou fora dele. Está comigo? Outro texto, 1 Coríntios 12, 18, diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, que a gente sabe que o corpo é a igreja, como lhe aprouve. Isso significa que Deus colocou na igreja como Ele quis, não é como o pastor quis, gente, aleluia. Foi Deus que escolheu. Se você não gostou do seu chamado, reclama para Ele naquele grande dia, em nome de Jesus. Eu também tenho algumas, né, coisas para conversar com Ele, não vou abrir para vocês, mas eu vou questionar Ele a respeito de algumas coisas. Mas foi Ele que escolheu.
Eu fiquei, poxa Deus, eu fico nervoso de falar em público, eu não gosto, me dá nervoso, dá tremedeira, se tiver que chamar, vai dar dor de barriga, eu não sei como é que vai fazer, parece que um monte de borboleta dentro de mim, tem certeza que eu sou pastor? Aleluia! Quantos estão me entendendo? Tem gente que tem pavor de falar em público, mas e se Deus te chamou para ser um pastor, como é que você vai fazer? Não vai falar? Não, eu gravo vídeo e mando, né? Gravar um vídeo por aqui não dá, mas o verso 28 de 1 Coríntios 12 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, fala assim comigo, na igreja. Então, se Deus ele colocou em homens e mulheres esses dons e talentos, e é para a edificação do corpo de Cristo, e aqui diz que ele estabeleceu na igreja, então essas pessoas desigrejadas, que acham que não precisam ir na igreja, porque nós somos a igreja, você concorda comigo que ele vai ficar faltoso de receber, honrar e crescer, por causa da falta desses dons na vida dele? Porque, não adianta, não, mas eu assisto no YouTube, não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, você não queria ir para a praia, você assistia no YouTube. Você pode até ver lá, você vai, não, acho que eu vou sair de férias, vou clicar aqui, Cancún, Acapulco, né, igual o Chaves ia. Vou sair de férias, vou clicar no YouTube, Acapulco, pum. Você pode até ver a praia, as coisas, ter ideia de como funciona, de como é, quantos quiosques tem, mas no final você desliga aquilo e você não está bronzeado, não tem areia no fundinho da roupa, aleluia. Nem comeu camarão, é verdade, né? Ó, aleluia, que delícia. Quantos estão entendendo alguma coisa? Vou correr aqui. A palavra ministério, em grego, ela significa diaconia, que vem dessa palavra diáconos, né? Dos diáconos da igreja. Essa palavra ministério, no grego, é diaconia, que dá essa ideia mesmo de trabalho, serviço. É uma especialidade daqueles que executam os pedidos dos outros. Então, alguém que deseja o ministério, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3 que excelente obra almeja, mas saiba de uma coisa, ministério é trabalho. Ministério não é ser servido. Ministério significa, quer dizer trabalho, e muito, gente. Não fica achando, a gente vai ver aqui que os dons ministeriais estão aí para isso, para trabalhar. Ninguém vai ser levantado para não fazer nada. É interessante que passar um tempo sentado na igreja ouvindo faz parte também do ministério. É um lema da escola do Rema, né? Tempo de preparação não é tempo perdido. Não significa que você não está, ou está fora da estação, ou fora da vontade de Deus, quando está em um período de aprendizado, de sentar e ouvir. É preciso, todos nós precisamos passar por esse tempo, por esse preparo, de sentar e ouvir, para que quando a gente chegar a hora de fazer, a gente está qualificado, estruturado para isso. Quantos estão me entendendo? Então não se culpe também se ainda não está fazendo nada. O problema é que às vezes passa a vida inteira na igreja, não faz nada, não entra. Reagan chega a dizer, depois de anos já ministrando, já tinha feito um monte de coisa, e aí Deus comunicou com ele que ele agora iria entrar na primeira fase do seu ministério. Eu gosto de lembrar o que o pastor José Roberto diz. Ele diz assim que o pastor Eliezer falou para ele que para formar um ministro precisa de 5 anos. Quando o pastor José Roberto disse isso, quando o pastor Eliezer disse isso para o pastor José Roberto conta isso quando ele ministra, que diz assim, que ele mesmo achou um absurdo, louco, 5 anos para formar um ministro. Hoje eu entendo que precisa mesmo. E quando eu penso 5 anos para formar um ministro, eu não estou nem falando de tempo de igreja, que estamos aqui com 6 anos. Eu estou falando 5 anos de um tempo que a pessoa foi colocado como treinamento em ministro, depois de 5 anos é que está formado. Não é nem 5 anos de quando começou na igreja. Pouco amém, mas é verdade. Tá bom? Eu não estou bravo de jeito nenhum, só estou falando algumas coisas. Então aqui, ó. Ministério, vamos lá. Se a gente vai ser avaliado segundo aquilo que a gente foi chamado para fazer, então o sucesso não está ligado a ser bem sucedido, mas no levantar outro e manter o plano de Deus ativo e contínuo. Então sucesso para Deus é a gente manter o plano dele ativo e contínuo. Quantos estão me entendendo? Jesus é o nosso maior exemplo. Filipenses 2, e o verso 6 e 7 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes
a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Então Jesus, ele mesmo se esvaziou para assumir a forma de servo, para a gente ter uma ideia de como o ministério é trabalho. Porque ele poderia, não, eu sou o próprio Deus, eu vou descer aqui, então as pessoas vão me servir, eu vou agora, não. Ele provou isso, ele mesmo, lavando os pés dos discípulos. Quem lembra dessa passagem assim? Tá bom? Então, na medida em que a gente, eu gosto de lembrar que a gente não está sendo avaliado quando a gente é colocado em um departamento ou quando a gente inicia alguma coisa. De fato, a gente já está sendo avaliado aqui, por exemplo, desde o primeiro dia que você entrou por aquela porta. A gente já está vendo fidelidade, idoneidade, horário que chega, horário que vai, como trata as pessoas e tudo isso. Tudo isso já está sendo observado desde o primeiro dia. E é interessante, eu anotei uma frase que achei massa. Não sei se você vai gostar muito, mas é uma verdade. Diz assim, Deus está mais interessado em quem estamos nos tornando enquanto fazemos, do que propriamente o que estamos fazendo. Eu posso falar por mim mesmo. Eu era há 6 anos atrás. Quando eu vim para Moreira César, eu tive que ser esticado na minha fé. Eu comecei a crer mais para os outros do que para mim. E eu comecei a viver também mais de Deus para a minha vida pessoal do que quando eu estava vivendo antes. Só porque eu entrei no chamado e comecei a crer para os outros. Olha que coisa, né? E a gente às vezes não vem para a igreja só para receber, quando na verdade Deus está nos estruturando agora para poder dar, para poder fazer também. Então Ele está interessado não só no que você faz, mas em quem você se torna enquanto faz. Amém? Porque à medida em que a gente cresce, à medida em que a nossa estrutura é formada e ficando maior, Deus vai podendo confiar coisas maiores em nós. Lembra, a gente acabou de ver o servo bom e o servo mau. O servo, quando ele vier e for encontrado fazendo assim como? Em fidelidade e idoneidade. Aí ele vai confiar todos os bens. Talvez o que falta para nós de alguns bens é só a falta de a gente ser mais fiel e idôneo naquilo que foi colocado na nossa mão. Atalhos podem te privar de processos, mas não te priva de fracassos. Então, ser colocado em um lugar, rapaz, aproveita tudo. Aproveita tudo. Porque eu me lembro quando eu estava lá, ajudando o pastor Rodrigo lá em Guaratinguetá, no departamento de jovens, e os problemas do departamento de jovens eram se eu compro uma bicicleta, qual faculdade que eu faço, algumas coisas assim. Quando eu vim para cá, eu não sabia que os outros faziam isso. Não, Deus, meu Deus, me ajuda aí agora. As coisas mudam de figura, aleluia. Acho que eu vou cuidar dos jovens mesmo, acho que é melhor, aleluia. Não, agora você está ali, rapaz, dá seus pulos, aleluia. Não, faz igual Paulo. Eu falei assim, não tem como tirar isso de mim? Ele fala assim, não tem, mas a minha graça te basta. A minha graça te capacita. A gente precisa entender sobre a graça também. Não vai dar tempo de falar nada sobre ela, mas eu só quero lembrar. Só quero lembrar, gente, que graça é a capacitação divina para a gente produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Amém? Está comigo? E aí, a gente sempre cita nesse lugar, que a gente fala que o exemplo da mão, para representar os 5 dons ministeriais que a gente leu lá em Efésios 4, 11 e 12. Nós sempre citamos que o polegar representa o apóstolo, e lembrando que esses dons ministeriais, eles não são citados assim na Bíblia por ser mais importante, mas pelo surgimento, pela ordem de surgimento. Obrigado, Maria. Entendeu? Então não tem essa coisa na igreja de que eu sei que eu vim de um lugar que você começa como cooperador, depois você vira diácono, obreiro, depois evangelista, depois pastor, depois apóstolo, bispo, agora você é o bispão, sei lá, e semideus. Não, você pode ser, você é aquilo que você foi chamado, você foi ungido desde o ventre. Eu, por exemplo, eu tinha sido diácono na outra igreja lá de onde a gente era, mas no Verbo da Vida eu nunca fui diácono, eu sempre fui o auxiliar do pastor de jovens. E de repente, de auxiliar de pastor de jovens, eu me tornei pastor em Moreira César. Então não tem essa coisa, essa escadinha ministerial. Você foi chamado para aquilo e acabou. Se você for encontrado fiel nessa estação, Deus vai te tirar das malhadas e colocar naquele lugar. Tá comigo? Então vamos lá. Cadê? Ó, então, por grau de surgimento, apóstolo,
que fala que é o arranca-toco, né, que é onde está a força, né, de segurar as coisas. Depois tem o profeta, que é, né, que assim, eis que te digo, aleluia. Lembrando que a gente vai falar um pouco a respeito do profeta, que o profeta, o mesmo dedo que aponta para as pessoas, tem que lembrar, profeta, tem um apontando para Deus e 3 para você. Com a medida que você mede, você está sendo medido também, só que não é só a mesma medida, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, aleluia. Então, profeta, eu vi isso, fulano, pastor, você não vai fazer nada, e agora? Não, tem que arrancar a cabeça, aleluia. Então eu vou arrancar os braços seu também, aleluia. O evangelista, que é o que vai mais longe. O pastor, o dedo anelar que fala, é esse o dedo anelar? Porque geralmente é o que tem uma aliança com a igreja local, é o que mais fica, aleluia. E tem, eu não gosto de sair mesmo, gente, de verdade, mas enfim. E o mestre, né? O mestre é o menorzinho, porque dizem que ele vai em lugares aonde os outros não vai, né? Onde não consegue ir, ele cabe ali. Agora, o que eu acho interessante, eu estava vendo a respeito disso, a gente precisa entender que nem todo pastor é igual, nem todo evangelista é igual. Amém? Esses dedos, eles são, o osso desses dedos, esses ossos, né? Se chama falanges. E aí as enfermeiras aí me ajudam se eu estiver errado, tá bom? E eu descobri os nomes dessas falanges. São o que fica mais perto da palma da mão. Ah, lembrando que a palma da mão é o Ministério de Socorros também, tá bom? Aleluia. Quem é do Ministério de Socorros aqui? Oh, aleluia. Você pode ser daqui e ajudar aqui também, viu, gente? Nada impede também de operar nesses dons, a gente vai ver isso também. Mas é interessante que essas falanges, né? A primeira falange, né? Ela é, você pode ver, o dedo, né? O profeta. O dedo, ele não é, ele é feito de 3 pedacinhos. A primeira falange que está mais perto aqui do Ministério de Socorros é a falange, ossos proximais, os mediais e os distais. Aleluia. Então a gente pode ver que talvez existam, talvez não, com certeza existem pastores na igreja que é o pastor presidente e vai realizar coisas. Mas existem pessoas que têm o chamado de pastor e não é pastor presidente. Ele pode ser um pastor auxiliar, que é um proximal, que está operando ali, sendo líder de um departamento, próximo das pessoas, realizando um pastoreio. E tem gente que, se não entende que ele foi chamado para aquilo, ele vive frustrado, porque enquanto eu não tiver a minha, como se fosse dele, igreja, eu não vou estar bem. Eu gosto de lembrar o que Carlos Júnior, pastor auxiliar lá de Zona Norte, Recife, ele diz assim: eu prefiro ser um segundo bem-sucedido do que um primeiro frustrado. Como você está me entendendo? Também tem essa falange que está mais longe. Não, mas então ele não vem na igreja, esse pastor está mais longe? Não, não é isso. Mas, por exemplo, numa diretoria de igreja, essas coisas que... Você sabe que a igreja precisa, gente, de coisas burocráticas. Talvez tem gente que precisa de gente que sabe no fórum, que sabe mexer com outras coisas burocráticas da igreja, de documentações. Está comigo? Nem todo pastor vai operar aqui exatamente no púlpito. Mas a gente pode ver que por essas falanges, que é pastor, vai exercer o pastoreio, vai auxiliar no pastoreio da igreja, mas não propriamente no púlpito. Ele vai, assim como o evangelista, nem todo evangelista vai pregar para as nações. Senão haja nação, né? Aleluia. Então tem evangelista que pode ficar mais perto da igreja? Sim, claro, por que não? Então não se frustre se, não, eu fui chamado, mas nunca fui. Talvez as suas nações sejam em torno da igreja. Amém? Está comigo? Eu de verdade tenho que correr, vamos lá. O mestre. Aleluia. Nossa, já deu 26 minutos, mas vamos lá. Romanos 2:20 diz assim: instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei forma de sabedoria e da verdade. Olha que interessante, eu sei que talvez a gente pensasse que mestre é só aquele que, nossa, olha quanta coisa da Bíblia ele sabe, tal, um monte de coisa assim. E a Bíblia chega a dizer aqui, mestre de crianças. O que é isso? Uma falange. Em nome de Jesus, que os mestres de crianças se levantem nesse lugar. Eu queria que a Bia estivesse aqui, ela ia dar um glória a Deus, aleluia, bem alto, aleluia. Para receber, né, os mestres de criança. Uma coisa que o mestre precisa entender, gente. O mestre pega o complicado e descomplica. Ele não faz o contrário. Um mestre que é mestre, tem chamado de mestre,
mas que é desequilibrado ou imaturo, por isso a importância de processos, de aprender as coisas, porque senão é dado para ele, por exemplo, uma oportunidade do púlpito, e ao invés de ele pegar o complicado e descomplicar para levar para as pessoas, ele está mais interessado em mostrar para as pessoas o quanto ele conhece e acaba trazendo mais complicação. O mestre não tem isso, não deve fazer isso. A ideia do mestre é fazer com que aquilo que estava talvez difícil de compreensão para as pessoas se torne simples, divertido e de fácil compreensão para a igreja. E não pregar uma palavra para fazer mais que as pessoas vejam, nossa, como ele sabe, e sai do culto sem entender bulufas. Esse mestre, ele trouxe mais complicação para a igreja do que propriamente ajudou. Porque eu sei, gente, que depois as pessoas vão procurar o pastor para perguntar o que ele falou, o que ele pregou, o que. A minha vontade é, pergunta para o mestre. Mas eu nem falo porque eu já sei. Se ele fez isso com os meninos, imagina, daqui, vem aqui meu filho que eu explico para você, aleluia. Vou te dar um exemplo, vou ensinar, tal. Entende como é que às vezes o pastor tem... A gente vai chegar no pastor, em nome de Jesus. Eu tenho uma experiência boa aí para contar, aleluia. Está comigo? 1 Timóteo, Paulo, ele dá uma orientação aqui para o jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz assim, ó: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Olha, nem ele nem se entende mais depois. Está afogado em tanta besteira que falou, em tanta coisa. E eu sei que às vezes isso é fruto de escutar todo mundo no YouTube, né? Porque tem gente que escuta tudo, menos as coisas do verbo da vida. Eu acho, não é possível, porque pelas coisas que fala, pelo amor de Deus, né, cara? Então já dou uma dica. Vai clicar lá numa ministração. Eu quero ouvir sobre prosperidade. Se você colocar lá no YouTube, por exemplo, vida de prosperidade, vai aparecer um monte de coisa boa, mas vai aparecer um monte de lixo também. Vai aparecer um monte de gente falando que você não merece, que você não pode, que as pessoas estão querendo te roubar, que você tem que viver uma vida miserável, porque no céu não entra rico. Na onde que está escrito isso na Bíblia? Eu não vou poder falar agora, porque eu não estou falando disso. Outro dia a gente fala, mas se você colocar então vida de prosperidade e você colocar na frente daquele lugar, naquela lupinha lá que tem a pesquisa e escrever assim, ó, verbo da vida, aleluia, você já filtrou um monte de coisa. Porque quando meu filho nascer, ele, por enquanto sendo pequeno ainda, só vai comer peixe sem espinho. Por quê? Ele não pode? É porque ele não tem maturidade ainda para separar o espinho da carne. Não é que a carne é ruim, mas é a falta de maturidade, ele não vai saber. E aí depois morre engasgado com aquele negócio. Aí você fica, nossa... Imagina, chega aqui, eu sei que tem gente que chega engasgado, assim, pastor, escutei um negócio no YouTube, eu falei, eu sei, você está envenenado com porcaria. Aleluia. Bom, vamos lá, porque tem mais 2 ainda, né? Vamos falar dos profetas, aleluia. Eu gosto deles. Primeira coisa que a gente precisa entender: dom espiritual, profecia, dom ministerial, profeta, não são a mesma coisa. Está comigo? A pessoa então, então eu profetizei. Aleluia. Parabéns, você foi usado por Deus. Você já está no nível da mula. Até a mula lá de Balaão já foi também. Mas não significa que porque a mula foi usada para profetizar, que ela é uma profeta. Está comigo? Por que a gente precisa entender isso? Primeiro, vamos definir o que é profecia. Profecia não é quando alguém se levanta na igreja, fala o seu CPF, o seu RG, roda assim, aponta esse dedo, porque é o dedo do profeta, eu aprendi, e diz, assim diz o Senhor. Não, isso não é profecia, isso é só o pacote que as pessoas inventaram, que se não colocar dentro desse pacote, outros imaturos também não recebem. Profecia significa, vou definir isso para você, expressão vocal inspirada pelo Espírito. Isso é uma profecia. Está comigo? Então,
uma ministração inspirada pelo Espírito é uma profecia, porque é uma expressão vocal inspirada por Deus. A palavra é uma profecia, aleluia! A palavra é uma profecia, porque a Bíblia diz, no livro de Timóteo, diz que toda escritura é inspirada por Deus. Na verdade, acho que é 1 ou 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação e para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ao percentil e sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu disse que eu ia correr porque é muita coisa, tá bom, gente? Quem está entendendo aqui alguma coisa? Aleluia, graças a Deus que está gravando, depois você assiste de novo e a gente pode fazer mais séries, né, a respeito dessas coisas. A prova de que profecia e profeta, profecia, dom espiritual, e profeta, dom ministerial, são coisas diferentes, é porque enquanto uma igreja é nova, por exemplo, então Deus não pode usar ninguém para fazer uma profecia? Lógico que pode. Enquanto não se levantou nenhum profeta maduro para que possa saber aproveitar a oportunidade do púlpito, por exemplo, Deus pode usar outras pessoas, o próprio pastor ou o próprio apóstolo que está iniciando, para que seja movido, inspirado para profetizar. Por que Deus pode usar? Porque a Bíblia chega a dizer, no livro de 1 Coríntios 12:7, que as manifestações do Espírito têm um fim proveitoso. Então Deus vai usar pessoas para profetizarem, falarem inspirados pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo. Mesmo então alguém que não tem o dom ministerial de profeta, pode ser usado por Deus para profetizar. Está comigo? Então para que serve o profeta, então, se Deus pode usar outro? Não sei se você já pensou nisso. Porque o profeta, teve gente que pensou mesmo, né? Gente, é os 5 dons ministeriais. O profeta, a gente vai ver aqui que ele é muito utilizado, sim, serve para muita coisa, aleluia. Não é só para rodar, não, aleluia. Nem só para ficar vendo vurto, né? Quem sabe essa expressão, vurto? Né? Mas tá bom, corre, Romeu, pelo amor de Deus. Paulo chega a orientar as pessoas em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 1, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Ou seja, então, as pessoas que não são profetas também podem procurar o dom espiritual, que é profetizar. Se for cheio do Espírito, pode Deus te usar para isso. Está comigo? Uma palavra doce de Deus, né, a respeito dos profetas, e aí diz lá em Jeremias 23:16, olha a importância, de a gente ser mesmo maduro para receber do profeta e o profeta saber operar nesse dom. É tão importante isso. Conversava com a Aline essa semana a respeito desse dom, e a gente estava conversando, e eu lembro que eu falei para ela que é uma imaturidade do profeta, por exemplo, quando é dado para ele a oportunidade do púlpito, e ele ter esse desejo de mostrar para as pessoas que ele tem o dom, então ele precisa dar uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ele tem que se mover, porque afinal de contas, ele é um profeta, as pessoas têm uma expectativa de que ele se mova, de que aconteça alguma coisa, afinal de contas, eu sou um profeta, eu tenho que realizar, eu tenho que dar uma palavra, eu tenho que fazer uma firula, alguma coisa, até porque senão o pastor nunca mais vai me dar a oportunidade e não me chama mais para pregar. Isso é uma imaturidade, está comigo? Outra coisa que é imaturidade também, dos próprios ouvintes, mas aí é até aceitável, porque a gente tem na igreja todos os níveis de maturidade, quem chegou agora, quem já está há 6 anos, quem já conhece, quem não conhece. Então é natural que algumas pessoas elas tenham essa expectativa mesmo, quando o profeta assume o púlpito da igreja, vai ministrar e fala: meu Deus, é um profeta, ele vai falar alguma coisa para mim. Fala, Senhor, usa aquele homem de Deus, pelo amor de Deus. Quando o profeta começa a orar, já até passa na frente do profeta alguma coisa, tem uma palavra para mim, fala alguma coisa. Eu me lembro que eu estava na loja trabalhando, eu ficava às vezes lendo a Bíblia, entrava algumas pessoas e via lá que eu estava lendo a Bíblia lá, e eles falavam assim: tira uma palavra para mim. Eu falei: que tira uma palavra para mim? Eu sou o quê? Um papagaio, né, que tira uma caixinha de promessa. As pessoas têm essa ideia do profeta, falam assim: tira uma palavra para mim, dá alguma coisa. Isso é imaturidade, e deixa eu equilibrar algumas coisas aqui. Não é que a gente não possa ter e não deva ter a expectativa de receber algo, porque até a Bíblia orienta em Hebreus 11:6 dessa necessidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe
E que ele se torna galardoador dos que o buscam. Então existe essa necessidade quando a gente se aproxima de Deus. Que necessidade? Ter expectativa de que ele vai se manifestar para nós. Está comigo? Então é natural, nós devemos ter mesmo essa expectativa. Poxa, a palavra vai ser ministrada, um profeta vai subir, vai acontecer alguma coisa. Eu devo ter essa expectativa mesmo, que Deus vai se mover para me alcançar, vai me dar uma palavra, está tudo bem. Agora, se torna ruim quando isso não acontece e a maneira como a gente lida com isso. Meu Deus, o profeta orou por todo mundo e não orou por mim, mas ele pregou a palavra, e a palavra é inspirada pelo Espírito, então recebe a palavra. Aleluia. Às vezes a gente tem essa expectativa de que Deus só me viu quando o profeta, o pastor vem no meio do povo e ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Não, Deus já te viu, já está te alcançando. Quando você chegou nesse culto, a palavra que é inspirada por Deus e útil para o ensino, ela já está sendo ministrada, ela já está te alcançando. Se a gente entende quem a gente não está sendo conectado hoje com galardões e recompensas desse ano de 2025, mas galardões e recompensas da eternidade. Porque se a gente entender quem a gente é, o que a gente foi chamado para fazer, for fiel àquilo que a gente tem, que Deus colocou na nossa mão, a gente vai receber galardões no futuro e na eternidade. Nós vamos ser avaliados por isso. Amém? Está comigo? Então, Jeremias 23:16 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Depois você lê o capítulo 23 de Jeremias, chega a dizer: ai dos profetas que dizem assim diz o Senhor, quando nunca foi eu que disse. Não dá tempo não, deixa que para a próxima, quando a gente for falar do profeta, a gente vai entender que até quando o profeta hoje, na nova aliança, profetiza, fala para você, aquilo que ele disse tem que testificar no seu coração, do Espírito de Deus. Bom, vamos lá. 23:28 de Jeremias, eu vou ler na versão a mensagem. Achei massa que a Aline mandou lá para mim. Não foi só para mim, mas tá bom, eu peguei para mim, porque ela mandou, entendeu? Então eu poderia pegar. Versão a mensagem de Jeremias 23:28 diz assim: vocês, profetas, que não fazem nada a não ser sonhar, vão adiante, contem seus sonhos imbecis. Mas vocês, profetas, que têm uma mensagem da minha parte, contem-na de forma honesta e verdadeira. Por isso que a gente sempre fala, né? Qual é uma igreja boa para se congregar? A igreja que está mais perto da sua casa? Não. A igreja que está mais perto da sua Bíblia. Essa é uma igreja boa para você congregar. Então eu sei porque eu já ouvi pessoas: ah, pastor, eu mudei, eu estou ali 3 ruas para trás, então agora eu vou a uma outra igreja que é ali perto da minha casa. Lindão, você não congrega por comodidade. Você congrega por direção. Deus é quem te planta. Se for assim, a vida cristã não vale nada. O cara, não, eu ia congregar então na igreja de São Pedro, lá em Guará. Porque é mais perto da minha casa, ué. Quem está entendendo alguma coisa aqui? O profeta, vamos lá, 5 coisas fundamentais para o profeta. Água, gente. Aleluia. 5 coisas fundamentais para o profeta. Eu prometo que outro dia a gente fala mais a respeito de cada um, tá bom? Quem está entendendo alguma coisa, pelo amor de Deus? Eu sei que está corrido, mas Deus é mais, né? A hora, Jesus. Vamos lá. Primeiro, conhecer as Escrituras. Não adianta, profeta, se não conhece a Escritura, como é que você vai falar? Assim diz o Senhor, Deus vai te guiar. A primeira maneira que Deus guia o homem é pela palavra, o cara não lê a Bíblia. Porque eu sei porque tem profeta que não gosta de ler a Bíblia. Não, eu só oro e Deus me dá. A Bíblia diz que Deus, o Espírito, ele lembra a gente de todas as coisas. Então Deus, ele lembra daquilo que você já leu e não passa cola. Não, eu vou orar e vou, vai subir sim. Tá bom. 2, é que eu tenho que correr, gente. Vida no Espírito. E vida no Espírito fala de oração e santidade. Amém? 3, equilibrado. Reagan chega a dizer nos livros dele que 90% do que o profeta vê no reino do Espírito é para ele orar e não para contar para as pessoas. 90%. Ou seja, então, pastor, sei que eu já conversei com uns profetas aí, que pastor, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo furto, estou vendo de madrugada, está orando, está repreendendo, porque não adianta. Gente. Não, eu quero contar. Tem profeta que sente cheiro, às vezes, está fedido aqui. É pecado.
Eu sei, se deixar um desequilibrado, é capaz que ele suba. Vamos ver como é que é. Né? Tá aqui, né? Não, eu vou encenar, tem que encenar. Ele está aqui daqui a pouco. Tem pecado aqui. Chacandaravassai. Ele vai marchando, né? Quero oportunidade, pastor. Tem pecado na igreja. E é você ainda. Eu vou apontar para uma cadeira que não tem ninguém, então, para ninguém ficar. Né, tá bom? E é você, vaso. Apruma-te que hoje Deus abre tua cova. Olha que benção. Isso é desequilíbrio. Às vezes Deus está te mostrando ali algumas coisas, profeta, que é para você orar, repreender a morte na vida do cara. E não para expor a vida dele diante da igreja. Está comigo? É claro que o profeta equilibrado, ele vai ser submisso ao pastor local. Por quê? Porque o pastor quer saber das coisas? Não, porque a Bíblia diz que o pastoreio, e eu já vou chegar lá, pastor, ele é o governo da igreja. É ele que tem a supervisão de tudo. Se é supervisão, aleluia, ele vê coisas que os outros não vê. Na verdade, Reagan chega a dizer, gente, nos livros dele, que o pastor local, ele funciona como se fosse e de saber e perceber as coisas a respeito das pessoas na igreja local, do qual ele pastoreia, como se fosse um profeta. A única diferença é que ele talvez não tem tantas visões, mas são percepções do Espírito, mas que ele sabe tudo, sabe também, igual o profeta. Aleluia, né? Olha em mim, vou continuar, tá bom? 4. Entender sua área de atuação, campo de influência e exercer sabedoria no seu ministério de púlpito, que eu acabei de dizer aqui. A quinta coisa que o profeta precisa é cuidado, eu já falei sobre isso também, para não corresponder mais à expectativa do povo do que a de Deus. Se Deus não disse para falar, não fale. Não é porque você é profeta que você tem que, quando ministrar, dizer assim diz o Senhor e entregar um manto. Não, porque todo mundo está esperando um manto. Não, mas se Deus não disse, não entrega, acabou. Está comigo? Então agora, eu sei que teria muito mais para falar, mas eu vou entrar agora nele. Aleluia. Ô pastor. Com muita alegria. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o pastor. Essa palavra pastor, no grego, né, original, é a palavra poimen, que significa vaqueiro. Aleluia. Vem comigo, louvor. É na sola na bosta. Não, mas calma, lembra? Tem as falanges, né? Tem pastor pagodeiro também, não vem não, gente. Você pensa que eu não sei? Deixa acontecer sobrenaturalmente, né? Aleluia. É o do grupo Exorta Samba, aleluia. Então, essa palavra poimen vem da ideia mesmo de vaqueiro, é literalmente pastor de ovelhas, mas não é só o pastor que como é que diz aqui? Que não meramente alimenta, mas ele também cuida e apacenta. Esse é o trabalho dele, é a obrigação dele. Agora, algo sobre o pastor, a gente precisa entender que no livro de Coríntios, deixa eu ver onde é que está isso. Coríntios no capítulo 12, no verso 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. E lembrando, como a Maria disse, não é por importância aqui, mas por surgimento, ordem de surgimento. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, e aí o ministério de socorros está aqui na mesma prateleira, isso porque eu estou só nos 5 dons ministeriais, tá? Nem entrei no ministério de socorros ainda, mas também é um ministério, é tão importante, está na mesma prateleira dos 5 dons ministeriais. E aqui tem essa palavra aqui, governos. Essa palavra governo aqui está ligada ao pastor. Essa palavra governo aqui, esse dom, é o pastoreio, porque é o pastor que vai governar a igreja local. Lembra a profecia de Isaías? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
E aí o governo está sobre os seus ombros. Ele é o bom pastor. É o pastor que governa. É fácil? Não, nem é tão fácil. Pode ter certeza que não, gente. Não é brincadeira. O fato de ser pastor não significa que você é bom em tudo. Não significa que você sabe tudo. Você só tem a responsabilidade de governar. Eu gosto de lembrar e dou o exemplo aqui nessa obra que a gente faz. Eu, na obra, gente, de verdade, dos 4 que mais vêm aqui, que eu posso dizer, é o Marco Silva e o Marcelo. Eu sou o que menos sabe de tudo. Pode classificar, tem engenheiro, tem eletricista, tem pintor e tem eu, o servente. O que carrega peso, o que fala, pega lá, sim senhor, pega lá, o quê? Aquele negócio, o que que é? Tem que explicar ainda. Mas é interessante que o que não sabe nada, naturalmente falando, é o que o governo está sobre ele. Que até o que sabe se submete a perguntar, pastor, o que que a gente vai fazer primeiro? Como que vai ser feito? E isso eu acho bonito, porque eu vejo aí submissão. A pessoa não sobe, não se infla por causa que eu sei mais, hoje o pastor é um burro, então eu vou agora aproveitar dele, pega lá o negócio, pega de novo, pega mais uma vez, já viu a nuvem? Então volta 7 vezes, aleluia. Eu falei, não, você está me entendendo? Existe um respeito, uma hierarquia, essa hierarquia, porque eu preciso entender que essa pessoa, mesmo não sabendo as coisas naturalmente falando, mas ela carrega uma unção que foi Deus que colocou na vida dela. E qual é essa unção? De governo. E ele, porque tem a supervisão, ele vai saber, mesmo não sabendo naturalmente como fazer, mas vai saber onde fazer, por onde começar e como é que vai ser. Porque eu sei, também não é porque eu sei, mas porque a obra é feita pelo Espírito. As pessoas perguntam, como que tem que fazer? Como que faz? No começo, quando o Bud era vivo, quando tinha a reunião de pastores, algumas pessoas chegavam lá, os pastores, para essas reuniões, e alguns pastores procuravam outros pastores que, vamos supor assim, sucesso, que estava dando certo. Diziam, o que que você faz? Como é que faz? O que que tem que fazer? Bud cortava na hora, falava, para com isso, irmão. O pastoreio é feito pelo Espírito. Se você quer saber como é que é na sua cidade, vai orar, deixa Deus falar com você. Então não tem uma receita de bolo. Moreira César tem o Verbo da Vida em Moreira César, mas não adianta querer colocar o que está sendo feito aqui, lá no Potim, lá em Cruzeiro, porque são cidades diferentes, povos diferentes, coisas diferentes. É o Espírito quem vai guiar. Está comigo? Então, continua aqui. Por que surge o pastor? A gente precisa entender que o pastor, ele surge por causa do clamor de um povo. Êxodo, no capítulo 3, no verso 7... diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Então, o pastor, ele surge esse dom por causa do clamor de um povo. Não foi eu que me ungi para Moreira César, eu não sonhei com Moreira César, mas houve um clamor de um povo nesse lugar. Então Deus falou com José Roberto Monteiro, pastor lá de Guará, para enviar uma pessoa para cá. E Deus sempre vai procurar alguém. Eu sei porque eu sei que talvez eu nem fosse a primeira opção. Não tem problema de falar isso não, a gente já sabe que nem era eu que ia vir primeiro. Eu sei que talvez teria outros muito melhores. Mas aprove a Deus, aleluia. Aleluia, eu vim, não tem vontade de ir embora, está tudo bem, eu sei mesmo, tenho uma aliança com esse lugar. Capítulo 9 de Mateus, o verso 35 também diz algo sobre o pastor que é interessante. Eu já estou encerrando de verdade aqui o grupo de louvor. Pode vir aqui de novo, Bel? Ou não pode? Pode? Então vem aqui comigo, por favor, para mim não sentir sozinho. Vocês veem que eu já estou encerrando, eles pensam que está acabando, está tudo bem, olha que benção. Estou falando sobre o pastor ainda, né? Bom que daí... É importante, está aí um exemplo, a Bel tem nos ajudado tanto aqui no louvor, junto com o Ronaldo, que é esse grupo maravilhoso. É importante saber, por exemplo, não é o fato de eles estarem ali liderando e fazendo louvor, que é eles que mandam. Porque chegar aqui, e também não estou querendo ser autoritário e dizer que sou eu que mando, não é isso não, gente, mas é só para a gente entender, porque senão assim, pastor, você toca algum instrumento? Não. Você canta alguma coisa? Não. Você entende alguma coisa de música? Não. Então cala sua boca, sua prega e deixa que a gente que manda no louvor. Não, não é assim. Tá bom? Não é assim, porque tem um governo. E não reconhecer esse dom, por isso que algumas igrejas sofrem.
Porque chega, bota o coitado do pastor lá de lado e fala, não, você não sabe nem pregar direito, mas tá bom, fica aí, e a gente que manda aqui no louvor. No diaconato, deixa que a gente resolve. Coitado. Coitado que eu digo da igreja que trata o dom assim. Irmão, mas enfim, vamos lá, corre aqui. Mateus 9, 35 e 37, ao 37 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos discípulos: A seara é grande, na verdade. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só, Jesus entendeu aqui que aflição e exaustão são coisas que chegam para a vida de pessoas que não têm um pastor. Veja, não é que aflição, gente, é outro nível de preocupação. Não é a pessoa está preocupada com a conta amanhã, não. Está sendo aflito. Beira uma depressão. Se já não for. Está comigo? Então, o que causa isso na vida das pessoas? Aflição e exaustão. Exaustão, está mais que cansado. Cansado é uma coisa, agora exausto já está largado. Então, pessoas estão aflitas e exaustas, não porque elas não vão na igreja, não porque elas não frequentam o culto, mas porque elas não têm um pastor. Ou, quando tem, não reconhece a unção e esse dom. Então, aflição e exaustão é fruto, às vezes, de frequentar uma igreja e não reconhecer o dom pastoral. E isso não está falando de membros, estamos falando de todo mundo na igreja. É possível, então, eu estar em um lugar de salvação, chamado igreja, e eu posso depois, outro dia, falar sobre isso, lugar de salvação, igreja, e mesmo assim estar perdido, aflito e exausto, morrer de sede, do lado da fonte. Quantos estão me entendendo? Uma coisa que é importante a gente entender, por exemplo, não é porque a mulher do pastor, ela é mulher do pastor, que ela é pastora. O outro lá no fundo, amém? Não, eu pensei que mulher de pastor é pastora, porque eu já ouvi alguém dizer isso. Ah, mulher de pastor é pastora. Não é isso, não. A mulher do pastor, ela tem o chamado dela e ela vai dar conta disso, mas não é porque ela é casada com o pastor que ela é pastora. Agora, se coloca no lugar dela. Imagina, você não tem esse dom, ou seja, você não vai ter a paciência que o pastor tem, você não vai amar as pessoas como o pastor ama, e é cobrado como se fosse. Aleluia! Então é importante a gente saber, as meninas, com quem vai casar. Mas imagina uma evangelista que quer voar, casando com um pastor que tem aliança. É dar faniquito nela. Esse homem que não sai da igreja, eu quero viajar. E ele, eu quero ficar. E aí? Aleluia. Olha que interessante, gente. Eu não estou dizendo que... Não estou falando que a Maria é mal educada, não é isso não. Agora, acontece algumas coisas do tipo assim... A gente precisa entender que o pastor é um e a esposa do pastor é outro dom. Ah, o que ela é então? Pergunte para ela depois ali, também. O dia que ela pregar aqui você vai ver, desde que domingo, né? Agora ela vem, daí você entende. E nem quero ficar assim classificando, é isso, é aquilo outro. Eu sei, ela tem um chamado profético, eu sei disso, mas então também, não, a gente já falou. Não coloca todos os profetas dentro de uma caixinha só que você entende como profeta. São vários, lembra das falanges? Cadê o profeta? É esse dedo aqui, né? E às vezes ela é cobrada como se fosse, mas não é. Mas também outra coisa, deixa eu trazer um equilíbrio também. Ah, então se ela não é pastora, então eu nem vou mais perguntar nada para ela não sabe nada. Também está errado. É verdade. Eu não quero nem saber da Maria, mas se ela vier falar comigo, não, eu quero falar com o pastor agora, está errado. Porque ela pode não ser pastora, mas ela está junto com o pastor, então ela carrega a visão e a responsabilidade tanto quanto. Ela só não vai operar no dom de pastora, porque não tem pastora na Bíblia.
Não vai dar tempo de eu falar isso. Não, tem a Raquel, depois outro dia nós fala dela, que é pastora de bicho. De bicho, ovelha, não pastora de gente. Amém? Tá comigo? Vamos lá, vamos continuar. Vou ver se você quer ser pastor. Pastor tem que ser ousado, viu, gente? Estou te falando. Senão, você mata a igreja. Porque é o que está sobre o cabeça que vem para o corpo. Se pastor mole, que não tem coragem de crer nas escrituras, de andar em ousadia, você vai desfrutar disso, de moleza e algo assim, parado. Olha, tem pastor que é perigoso, até a dengue brotar dele, de tão parado que é. Tem que ser ousado, tem que ir para cima. E, crendo que Deus é a resposta e não o povo. E tem pastor que coloca mais a expectativa no povo do que em Deus. E Deus é que é a resposta, Deus é que é a fonte, não é a igreja. Tanto é que eu já falei, estou há 6 anos nesse lugar, eu não recebo salário da igreja. Mas eu tenho desfrutado demais de Deus nesses 6 anos que eu estou pastoreando, mesmo sem ganhar da igreja. Então não é a igreja ou o povo ou os dízimos que entram nesse lugar que vem para o meu bolso, porque não vem. Mas foi o ingresso, a entrada no chamado que fez com que Deus me alcançasse. E se é esse o critério de avaliação, na mesma medida em que eu sou alcançado porque entrei nesse chamado, cada um desse lugar, porque entra, também vai ser alcançado. Quantos estão entendendo? Essa semana eu estava na Dutra com a Maria, eu estava indo na cooperativa lá, e aí a gente passou do lado de umas construções de casa assim, eu falei, eu vou ser ousado mesmo, né? Comecei a falar, falei assim, obrigado pela minha casa nova, vai chegar, eu vou ter casa nova, mas você não está reformando a sua? Eu falei, tá parecendo a Basílica, porque demora um pouco assim, né? Faz algum tempo que está fazendo, não consegui terminar ainda, mas está indo. Agora o fato de eu estar fazendo ela não significa que eu não posso crer para uma outra. Amém? Está comigo? Aleluia. E aí a Maria falou, tá bom, então eu vou. Homem imitando mulher, ela fala assim, né? Mas tem que fazer então, e tem que ser do jeito que eu quero. Falou assim, tá bom, aleluia, eu confio no seu gosto, eu disse para ela. Mas tem um cômodo da casa que vai ser meu, eu que decido. Vai ser o Recanto do Guerreiro, eu falei. Vai ser lá no fundo, eu vou montar um negócio lá para mim e tal. E só eu e o Josué, meu cachorro novo, que vai poder entrar lá. Ela disse, não, eu vou entrar lá também. Eu falei, tá bom, tá certo, alguém tem que limpar. Eu falei, nossa. Rapaz, bicho ousado, viu? Bicho ousado. Ela olhou assim para mim e falou assim, você perdeu a noção do perigo? Você perdeu a noção do perigo? Eu falei assim, claro que não, eu estou na Dutra, se você fizer alguma coisa para mim, morre nós dois. Eu teria perdido a noção do perigo se eu falasse para você isso deitado na cama. Aleluia. Eu vou dormir? Que jeito agora, né? Nem dorme, né? Mas tá bom, eu já aprendi a dominar a fera, tá tudo bem, aleluia. Esse é o nível de ousadia que você tem que andar. Mas deixa eu encerrar algumas coisas aqui, o que diz a respeito dos pastores. Jeremias 12, o verso 10 e 11 diz assim, olha a seriedade. Muitos pastores, e lembrando que se o dom pastoral foi levantado para socorrer um povo, foi o clamor de um povo, o sofrimento dele que fez esse dom se levantar. Olha o que diz em Jeremias 12, 10 e 11, diz, muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto, em assolação a tornaram, a mim clama no seu abandono, toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito, ou seja, não há ninguém que assuma essa responsabilidade. E você que é pastor, você precisa entender isso, pastor lindão do rei. Nem todo mundo mesmo vai ter o mesmo nível de responsabilidade e comprometimento que você. Por isso você foi levantado, para tomar isso a peito, para assumir a igreja como responsabilidade sua. Agora, o fato de ser responsabilidade sua, pastor, não significa, claro, que você vai fazer sozinho. Tem muita gente naquele lugar para ajudar. Eu gosto de lembrar, graças a Deus pelo Ministério de Socorros e pelas coisas que acontecem, porque as coisas acontecem assim. O pastor João Roberto, lá em Campina Grande, ele chega a dizer que para o pastor, cada culto é um evento. De tanta coisa que a gente tem que pensar. De tanta coisa que tem que acontecer, porque o diaconato pergunta, as crianças perguntam, as tias perguntam, as coisas, e graças a Deus, porque às vezes, por exemplo, vai vir um ministro de fora, alguma coisa, aí vem a pessoa e pergunta assim, pastor, nós vamos servir para eles o quê? Chocolate meio amargo ou chocolate coisa? Eu falo, sério?
Sério que eu tenho que pensar isso também? Não, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí, decide aí o que vai servir para a criatura. Eu já estou pensando um monte de coisa. Porque como eu disse, eu contei lá em Guará, acho que terça-feira, às vezes tem tanta coisa na cabeça da gente, e a gente está pensando que a gente faz as coisas assim sem pensar. Que nem, por exemplo, eu sei, a Maria, por exemplo, não é pastora, mas graças a Deus que ela veio junto comigo, porque se não fosse ela nesse lugar, gente, isso aqui estava uma bagunça. Tava, eu sei que tava, me lembro, eu contei lá e conto aqui rapidinho. No começo da igreja, 6 anos atrás, o Ronaldo, ele não está aqui hoje, mas tem problema, eu conto para ele. Faltava 10 ou 5 minutos para começar o culto, não tinha esse púlpito, tal, só tinha aquela salinha lá. O Ronaldo chegou em mim e falou assim: pastor, eu vi que a sua sala não tem cortina, pode trazer aí uma cortina? Na minha cabeça, homem sendo homem, né? Cortina, beleza, traz aí. Depois de uns dias ele veio, apareceu com a cortina, e eu, obrigado, que bênção, né? Glória a Deus. Depois a Maria olhou aquilo e falou assim: o que é isso? Eu falei: uma cortina. Ué, você quer que eu revele para você? Aleluia, uma cortina. E aí ela disse: não combina. Eu falei: não combina com o quê? Não, cara, com a decoração que a gente vai fazer. Eu falei: não acredito isso, cara. Eu falei: não acredito que eu estou nessa situação agora. Ela disse: não, fala com ele. Ele devolve para ele troca. Eu falei: Maria, o cara é novo na igreja. Que vergonha, que eu não tinha cara, de verdade, eu não tinha cara para chegar no Ronaldo e falar: Ronaldo, troca aí. Ele ia pensar que é feia, eu ia pensar que eu estava desdenhando do negócio. Mas eu entendo ela. Eu entendi ela. Ela estava dizendo: não combina. Ela não é pastora, mas graças a Deus pelas pessoas que auxiliam no pastoreio, tem a visão também, ela também carrega a visão desse lugar. Você está comigo? Quando eu vejo um lugar de excelência, eu não vi a decoração de excelência, porque eu não pensei nas taças, eu não pensei nos panos, eu não pensei nas toalhas, mas eu estou pensando na obra que vai ser feita lá no fundo. Então eu estou pensando no cimento, no telhado, no tijolo. Somos um conjunto, somos uma equipe. Bora, equipe, aleluia. Todo mundo junto fazendo. Graças a Deus, o Ronaldo entendeu que não era feia a cortina, só não combinava, enfim, devolveu. A prova de que ele não achou ruim, que ele está aqui até hoje, aleluia, né? Mais de 6 anos, não foi embora, né? Não ficou com raiva, não ficou com mimimi. Agora, para a gente encerrar de fato, porque senão eles vão pensar que eu, chamei aqui à toa. Meu Deus, agora vai mesmo, viu, Bel? Vou encerrar e aí você... Aleluia. Jeremias 23, a gente vai ler do 1 ao 4. Diz assim: ai dos pastores. Olha a responsabilidade. As pessoas pensam que pastorear é fácil. Pastorear vai muito além somente de pregar uma mensagem, gente. É cuidar de pessoas, é se preocupar com as pessoas, é acordar de madrugada para ouvir elas, para orar por elas, é estar disponível para ouvir, é servir. Ministério significa trabalho. Você que sabe que é pastor, então já sabe, se prepara, você vai trabalhar, aleluia. Você não vai ser pastor para ser servido, mas para servir. Prova disso, grupo de louvor, às vezes a gente acha lindo, maravilhoso, ai que bom, que bênção que eles estão aqui, porque hoje sem eles aqui já não é nem a mesma coisa. A gente vê quando eles não estão o culto que a gente toca no computador. O computador pode fazer, mas não tem a unção e não carrega o que eles carregam. Agora, para eles estar aqui, o nível de responsabilidade e de esforço que eles têm. Às vezes no sábado, quando tem muita gente fazendo outras coisas, eles estão aqui. Não é porque eles não têm nada para fazer, mas é porque sabe que tem que ensaiar, tem que se esmerar para poder estar nesse lugar. Está comigo? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Agora, fica de pé, por favor, para a gente encerrar, e eu vou ler o verso 3 e 4, que é uma boa notícia, graças a Deus, aleluia, né? O verso 3 e 4 desse texto diz assim: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado,
e as farei voltar aos seus apriscos. E aqui aprisco é igreja. Você entende que aprisco de ovelha é um lugar, não é um campo aberto, mas é um lugar dentro do campo aberto que tem cerca, um lugar específico onde aquelas ovelhas vão ser cuidadas, vai ser passado remédio, vai ser tirado carrapicho, vão ser contadas, porque se tiver uma perdida, ele, meu Deus, e agora tem que ir atrás daquela bonita, e aí, você entende isso? Deus diz, eu mesmo vou recolher elas e vou trazer elas para o aprisco. Mas Deus não foi atrás de mim, mas Ele colocou esse dom na vida de uma pessoa para ir atrás de você. Aleluia, está comigo? Agora, também, tem a responsabilidade do pastor, sim. Ai dos pastores que fazem errado, que usam o púlpito para enriquecer, prega talvez mentira, faz um monte de coisa. Mas ai das ovelhas também. O pastor nunca foi atrás de mim. Mas a Bíblia diz que o pastor, ele vai atrás da ovelha perdida, e não da que decidiu sair. A que decide sair por conta própria, não é obrigação do pastor ir atrás. É obrigação ir atrás da ovelha perdida. A perdida não consegue voltar sozinha. Mas tem uns que saem, deixa eu ver se o pastor me ama mesmo. Nossa, não me ligou, não veio atrás. Você sabe o caminho, criatura. Pergunta lá para o pai do filho pródigo se ele foi atrás dele. Não, mas o menino já estava lá até comendo lavagem de porco, não interessa. Foi o menino que teve que decidir, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando voltou, o pai estava de braços abertos, esperando. Colocou anel no dedo, sandália no pé, restituiu a autoridade, fez um churrasco, um boi cevado para ele. Mas eu não vou atrás, porque sabe o caminho. Está comigo? Não fica com raiva de mim não, vou continuar. Eu recolherei, não, aprisco, né, peraí. E as farei voltar aos seus apriscos. Olha que bênção, graças a Deus que a gente encontrou uma igreja e um aprisco, porque esse lugar diz assim, ó: serão fecundas e se multiplicarão, levantarei sobre elas pastores que as apacentam, elas jamais temerão e nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então o aprisco, a igreja, é um lugar de a gente que honra o pastoreio, os dons ministeriais, essas coisas a gente não vai temer, a gente não vai faltar, a gente vai ser fecundo e vai se multiplicar. E quando eu falo se multiplicar, eu não estou falando do número de pessoas também, mas eu falo da sua vida pessoal. Você vai se tornar frutífero. Salmo 23 é uma verdade. O que é o Salmo 23? É a unção do pastor operando na vida das pessoas. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me guia a águas tranquilas. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque Ele está comigo. Bondade e fidelidade certamente me segue todos os dias. O que diz João 10:9? Diz, eu sou a porta, entra por mim e você vai desfrutar de pastagem. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que é isso? É o que o dom do pastor opera. Agora quem honra isso? Pergunta se alguém que está no aprisco, multiplicando, frutificando, não está temendo de nada. Pergunta se essa pessoa está aflita e exausta. Quem está exausto e aflito, pode ver, é aqueles que mais falta na igreja, que mais precisa, mas não vem, e às vezes quer as coisas. Por quê? Porque está aflito e exausto, porque não honra o aprisco, não honra o pastor, não honra o profeta, não honra. Mas nós não somos assim. Amém, aleluia, graças a Deus pela igreja, graças a Deus pelos dons ministeriais que a gente aprendeu a honrar. Eu não vou mais falar nada, aleluia, chega, já é 9h30, já passei da minha hora faz tempo, em nome de Jesus. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai dizimar e ofertar agora com o grupo de louvor, vai cantar uma canção. Se a gente estava talvez disperso, a gente vai se arrepender. Agora, se eu entendo também, por esse texto, que o aprisco, a igreja, é o lugar que eu vou ser multiplicado, eu vou multiplicar, é o lugar onde eu não vou temer, porque eu não vou investir nesse lugar. Amém? Pensa, não precisa me responder, pelo amor de Deus, não precisa me responder, só faça esse raciocínio. Se é assim que Deus faz, se a igreja, que é o aprisco, que é esse lugar onde Deus vai multiplicar a nossa vida, se ela dependesse da minha generosidade, dos meus dízimos e ofertas, ela ainda estaria aberta? Não respondam, só pensa.
Agora, se eu entendo que esse lugar é um lugar de acontecer mesmo essas coisas, eu vou investir, eu vou cuidar para que esse lugar se mantenha aberto. Para mim vai ser um prazer cada vez que existe uma mudança, um aumento, cada vez que existe uma proposta de expansão, cada vez que existe uma proposta de melhoramento, porque o meu aprisco é o lugar onde eu vou ser cuidado. Amém? Está comigo? Então o grupo de louvor vai cantar uma canção, nós vamos orar. Se você precisa de um envelope, levante sua mão, pode fazer isso via Pix, pode também crer que Deus dá semente ao que semeia. Pai, obrigado. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que hoje nós somos conectados, Pai, com o nosso galardão celestial. Não vai faltar, Pai, para esse povo, não vai faltar para a nossa vida, e nós vamos hoje, Pai, em nome de Jesus, sair daqui, mesmo que não entendendo na totalidade o que nós somos chamados para fazer, mas vamos nos impulsionar para o conhecimento, para a busca dessas coisas, Pai, para que a gente venha se conectar com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu favor, por aquilo, Pai, que o Senhor tem feito. Aleluia, aleluia. É o Senhor e muito digno de Aleluia. louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. O grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. É o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus é bom, gente. Deus é bom. Eu tenho convicção de que eu estou diante de um povo generoso, liberal, de um povo que vai entender o seu chamado e vai ingressar nele de forma correta, íntegra e completa, em nome de Jesus. A gente não está interessado no seu dinheiro e nem propriamente só na sua mão, naquilo que você pode fazer no seu serviço. Mas a gente sabe que pela palavra, se você se conectar ao seu chamado através da igreja local, você vai receber galardões aqui na terra e vai ser reconhecido no céu e vai ouvir da parte de Deus essa frase: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Eu gosto de lembrar que isso
você pode até achar que não, mas é eu que estou pensando, tá bom? Eu converso com Deus, tenho meu momento com Ele. E assim como as pessoas, no final de 2 anos dessa escola, e alguns já saem depois dessa matéria, entendendo assim, eu sei o que eu fui chamado para fazer. Alguns até já entram sabendo que foi chamado para fazer, mas desencorajado, como no meu caso, querendo correr daquilo e nunca fazer, e sai dessa matéria encorajado para o plano de Deus que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. No final dos 2 anos, as pessoas têm lá que ministrar, né, a palavra, e o pastor daquelas pessoas tem o direito de ir lá sentar e ouvir a ministração. Daqui 1 ano, eu vou estar lá ouvindo alguém, aleluia, e daqui 2 anos eu vou estar lá ouvindo outros alguém, não sei nem se pode, e vai ser você, em nome de Jesus. E eu penso que assim como eu vou ter esse direito de ouvir você ministrar lá no final desses 2 anos, eu acho que no céu Deus vai deixar os pastores ouvir o tribunal, o galardão dessa pessoa. Eu acho que eu vou poder estar lá quando Deus chamar o Jô e falar: Jô, eu vou te galardoar por aquilo que você fez. Não está escrito isso na Bíblia, eu que estou pedindo isso para Deus, tá? De sentar ali no canto assim, né? Assim, vai, era lá de Moreira, Deus, deixa eu ver, aleluia. Porque eu vou crer que eu vou estar lá também, viu? Não vem com essa não, viu? Aleluia. Eu vou estar lá e vou estar, rapaz, eu conheço essa ovelha aí, aleluia. E vai ter uns anjos aqui dizendo: ah, tá vendo? Valeu a pena, né? Talvez o anjo vai falar assim: ih, rapaz, aquele ali deu trabalho, mas glória a Deus que está aqui, hein? Aleluia. Não interessa, pode dar trabalho, mas eu vou estar feliz, porque a gente vai estar junto lá em nome de Jesus Cristo. Tá comigo? Eu vou dar só alguns recadinhos para a gente encerrar. Me perdoa pelo horário, a gente passou um pouco hoje, mas eu creio que valeu a pena, em nome de Jesus. Domingo, às 9 da manhã, fortalecendo a visão, né, lá em Guará. Todo mundo sempre está super convidado. Depois a gente está de volta aqui em Moreira César, às 18 horas, no culto da família, culto de ceia. A Maria vai estar ministrando, aleluia. Eu já falo, vai ter oportunidade. Aí você dá os exemplos de mim também, aleluia. Aí você fala, não tem problema não. As matrículas do Remo estão abertas, 15% de desconto, mas eu creio em nome de Jesus que nada vai faltar para a sua vida. Coloca no coração essa expectativa de que Deus pode te alcançar, e eu sei que a gente vai se ver lá, tá bom? Verdade. Sábado agora, dia 11, vai ter um culto lá em Cruzeiro, o pastor José Roberto vai estar ministrando, e ele nos convidou para ir para lá, pediu mesmo para que a gente viesse a convidar vocês todos para ir lá, porque os pastores das congregações vão estar lá. Eu sei que ele vai orar pela gente, vai impor as mãos sobre as nossas vidas. Eu não estou dizendo só dos pastores, mas quem estiver lá, porque eu sei que ele vai liberar algo da parte de Deus para a nossa vida, para esse ano. Então eu encorajo você a estar lá, se organize, se programe para ir. Vai ser às 19h30, né, lá em Cruzeiro, na igreja de Cruzeiro. Amanhã eu vou postar um vídeo que o pastor Fábio me mandou hoje. Eu não postei agora porque ele mandou agora no começo do culto, então amanhã eu posto lá no grupo da igreja, e aí você fica ciente de maiores informações, tá bom? Beijo no coração. Sábado nós estamos de volta aí na obra, aleluia, e é nóis.